Amém? Vamos lá em Atos 7:20. A palavra do Senhor diz assim: por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obra. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimindo, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-lo por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou conduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou um egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas e uma sarça que estava queimando. Vamos até aqui. Feche seus olhos, vamos orar, pedir para que Deus fale com cada um de nós, amém? Senhor Deus, Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é viva, verdadeira, Deus. Pedimos, Espírito Santo, conduza este momento da palavra, Deus. Que possamos ser, Senhor, poderosamente, Deus, edificados, Deus, pelo poder que é na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Que dizer sobre Moisés, né? Que história linda que nós temos de Moisés. O tema da mensagem hoje, eu colocaria assim: como viver em tempos difíceis? Como estamos vivendo em tempos difíceis? A gente olha para a história de Moisés, a gente vê uma mãe completamente corajosa. Existia um decreto de Faraó que era para matar os meninos que nascessem, que era para deixar somente as meninas. E ali os pais de Moisés engravidaram nesse período. E o que fazer? Tiveram Moisés. E eu fico imaginando a tamanha fé que os pais de Moisés tiveram ao imaginar: será que é uma menina? Se for uma menina, ok, tá certeza, vai dar certo. E se for um menino, o que nós vamos fazer? Mas mesmo nessa incerteza, eu fico imaginando, eles conduziram a gestação. E ao nascer, nasceu um menino. E a Bíblia diz que ficaram com os pais durante 3 meses. 3 meses. Nós que somos pais, 3 meses, mães, já está amor na gestação. Quando está morando em casa, então já trocou, já deu banho, já deu de mamar, já está super inserido no contexto familiar. E ali, ela precisou de uma estratégia. Quem precisa de estratégia hoje para vencer em dias maus? Quem precisa de algum recurso para viver hoje, nessa situação que estamos vivendo? O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode nos dar uma estratégia como deu para Moisés, para os pais de Moisés. Aí tiveram uma brilhante ideia. Vamos colocar num cesto. Lá em Êxodo, nos fala o cuidado que eles tiveram para colocar Moisés no cesto. Tiveram que fechar o cesto para não entrar água. Tiveram que proteger o cesto. E Deus está dizendo para nós: o que eu dei para vocês, cuidem, zelem, protejam. Tudo que tem na nossa mão, como as Marias falaram, é uma semente. Quando a gente olha para uma semente, a gente nunca sabe. Eu não conheço muito de planta. Então, se me der uma semente, jamais eu vou saber do que vai dar. Mas se eu cuidar no futuro, eu vou saber o que será. Muitas vezes a semente que Deus não é tão pequena, que se torna depois uma árvore com sombra, uma árvore com muitos frutos, uma árvore que vai alimentar muitas pessoas.
Quando eles olharam para Moisés, olharam como uma semente. E cuidaram em proteger aquela semente. Colocaram num cesto. E foi colocado no rio Nilo. Ali, a irmã de Moisés foi acompanhando. Ontem aqui na igreja, o Rafael, gente, ele é uma bênção. Amém, Jesus. Mas nós, como líderes de jovens, pastores da rede de jovens, muitas vezes o Rafael fica solto na igreja. Quando nós chegamos em casa ontem, o Rafael estava muito triste, porque aconteceu um monte de coisa. E nós tiramos o olho de Rafael, coitado de Rafael. E eu fico imaginando a irmã de Rafael cuidando, irmão de Moisés, de Rafael de Moisés cuidando, ele no rio. Quando aquela irmã viu que o cesto, alguém tinha pegado aquele cesto, ela foi até essa mulher, a filha de Faraó, e disse: ei, não é bom que alguém dê de mamar para um bebê? Não é bom que alguém cuide dessa criança? Sim, com certeza. A irmã foi muito esperta e disse: eu tenho uma pessoa para te indicar. Correu chamar a mãe de Moisés. Muitas vezes Deus está dando dica para nós somos tão cegos e não conseguimos perceber que são pequenas coisas que Deus está fazendo. E nós somos só limitados à murmuração, à reclamação, e não conseguimos, às vezes não enxergamos o que é óbvio. E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: ei, abre os seus olhos, enxerga. Ai, parece tão bobo, mas é o que Deus está dizendo para você hoje. Abre os seus olhos e enxergue. Cuide dessa semente. Não deixe ela se criar sozinha. Caminhe, olhe, preste atenção aonde ela vai. Hoje nós estamos muito mais em casa com os nossos, mas a igreja precisa de você. Hoje o nosso ministério está no online, na internet, no WhatsApp. Use esse recurso para você cuidar também dos filhos, dos seus irmãos em Cristo. Não abandone o seu chamado, o seu ministério. Faça de alguma coisa, faça algo. O rio está lá, vai acompanhando. Não só lance a pessoa e deixe. Vai junto, vai com os teus olhos. Em tempos difíceis, normalmente nós conseguimos ficar só olhando para nós. O meu problema, a minha situação, a minha vida, as minhas perdas. Mas tem um contexto geral da igreja, dos filhos de Deus, que se aprende de mim e de você de casa, os seus parentes. Sábado nós estivemos aqui à tarde trabalhando com o Drive. E veio a irmã Geni aqui na igreja, ficou conversando, uma senhora de tempos aqui da 55. Como ela precisava falar, como ela precisava conversar. Hoje nós podemos ouvir as pessoas. Numa ligação, num telefone, uma mensagem, nós podemos fazer alguma coisa. O cesto que colocava o menino precisava de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Aquilo que é importante para Deus é importante para nós também. Aquilo que Deus cuida, nós também cuidamos. Essa tem que ser a nossa ótica. Deus não deixou aquele cesto desamparado no rio. Deus colocou ali a irmã para cuidar. E Deus não colocou você num lugar só para você estar. Deus colocou você para cuidar. Muitas vezes nós queremos fazer tanta coisa, mas Deus quer te usar naquela pequenininha coisa. Para Deus regar a semente, para você estar regando a semente. Cuidar aonde você está inserido. Aquilo que Deus coloca permanece. Cuide das coisas que Deus tem dado nas suas mãos. Moisés, ele era hebreu e foi criado como egípcio. Mas chegou um período que lá em Hebreus, no livro de Hebreus diz que ele precisou decidir se ele seria egípcio ou hebreu. Hoje Deus pergunta para nós somos filhos de Deus. E nós precisamos tomar uma atitude como filhos do Deus Altíssimo. Diga assim: eu sou filho do Deus Altíssimo. Não estou aqui de passagem.
eu preciso fazer alguma coisa. Aqui não é a nossa terra, amém? O céu é a nossa terra. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos mover. Nós precisamos tomar decisões, precisamos fazer algo. A igreja precisa marcar esta geração. A igreja precisa marcar este tempo. Pense nós, se a mãe de Moisés tivesse aceitado aquele decreto. Não, tá bom, vai morrer mesmo, vai fazer mesmo. Está decretado mesmo, está decidido mesmo, vai ser assim. Mas Deus deu uma estratégia para ela. E quando deu os 3 meses, ela podia ficar com aquela criança, tentar criar. Mas ela pensou, se os vizinhos ver, se alguém ver, vai me denunciar, e já era, Moisés. Mas ela foi e disse, não, eu vou fazer algo, eu vou mover. Hoje nós estamos limitados. Estamos aqui 30 pessoas no máximo, não contei, 30 pessoas aqui hoje. Não sei se estamos nesse número. Estamos limitados aqui dentro do templo. Mas nós podemos fazer-o lá fora. Nós podemos cuidar da nossa família, dos nossos. Muitas vezes nós achamos que o cesto está pesado, que o cesto está feio já. Ai, que cesto, já cansei desse cesto. Tó, Jesus, troca por outro cesto. Eu não quero mais esse cesto. Troca por outro. Mas Deus está dizendo, cuida ainda desse cesto. Lá em Êxodo, vamos lá abrir em Êxodo. Êxodo 2. No versículo 3 diz, pegou um cesto de junco, tampou os buracos, pintume e pinche. Ela teve um trabalho de preparar aquele cesto. E eu e você precisamos às vezes ter esse trabalho. Hoje a gente pode colocar o cesto como nossa família, como nosso trabalho, como nós vamos precisar cuidar de alguns detalhes que Deus nos colocou, que Deus depositou na minha mão e na sua mão. O seu ministério quem deu foi Deus, foi Ele que te deu. Use da maneira hoje que nós temos, o recurso que nós temos hoje. Eu creio que Deus vai nos encorajar em fé e vai mandar embora todo medo. Porque se a mãe de Moisés tivesse medo, ela não teria colocado Moisés no rio. Se a mãe de Moisés fosse movida pelo medo, ela tinha paralisado. Hoje eu quero te trazer uma palavra de coragem. Troque o medo pelo amor. O amor lança fora todo medo, o amor que Jesus conquistou na cruz, o Calvário, por mim e por você. Este amor que nos impulsiona, este amor que nos faz gerar vida, este amor que faz olhar para o próximo com amor. Este amor que faz clamar pelas vidas que são... Hoje, quantas famílias estão enlutadas porque perderam, ou pelo coronavírus, ou por acidente, ou por qualquer motivo. Este amor nos encoraja a sentir a dor do próximo. Este amor nos faz mover em oração pela nação brasileira. Hoje saiu um decreto, amanhã sai outro, mas isso não pode nos parar em oração. Isso não pode nos parar e nos conformar. Nós precisamos ser movidos em fé, em coragem, em ousadia, em esperança, em perseverança. Nós precisamos nos levantar como igreja. Nós precisamos ser movidos nessa fé que foi a mãe de Moisés. A Bíblia nos relata como que ela foi movida, como que aconteceu, mas a minha imaginação fica imaginando, mas eu vou, vai dar certo, vai acontecer. Porque Deus tinha um propósito com o povo dele. Moisés foi escolhido e nós somos escolhidos de Deus. Nós somos a nação eleita, o povo escolhido. Nós não estamos aqui para ficar olhando e lamentando. Ah, nós não temos poder, não temos mesmo.
de mudar decreto. Nós não temos, mas nós temos o poder da oração. Igreja, nós precisamos levantar. Essa lição da pandemia é para dizer para nós que Deus não está aqui no templo, Deus está na sua casa, Deus está dentro de você. Moisés foi para fora, Moisés fugiu depois, mas Deus chegou e disse: ei, volta porque eu preciso de você. Ei, eu preciso que você liberte o meu povo. E Deus está dizendo para mim e para você: ei, volta os teus olhos, porque eu preciso de você. Ei, está vendo esse contexto que estamos vivendo? Eu sou o mesmo Deus. Eu operei no passado, opero hoje e vou operar eternamente, porque eu sou Deus. Eu não preciso de motivo para operar. Deus não precisa de motivos. Ele é Deus. Ele não precisa de oportunidades. Ele é Deus. E eu creio numa igreja viva. Eu creio na palavra de Cristo. Eu creio que nós estamos fundamentados na palavra de Cristo. Eu creio numa igreja que clama pelas almas, que chora por almas. Eu creio numa igreja que exerce o perdão. Eu creio numa igreja missionária. Eu creio numa igreja que busca o poder do Espírito Santo. Eu creio numa igreja que não vai olhar e ficar: eu estou bem, mas ela vai sentir a dor do próximo. Eu creio numa igreja viva. Eu creio numa igreja que não vai estar aqui olhando só e vai dizer: eu estou empregada, mas o meu irmão não está, mas eu preciso orar pelo meu irmão. Eu tenho saúde, mas o meu irmão não tem, mas eu vou orar pelo meu irmão. Eu creio numa igreja que tem compaixão, que tem amor pelo próximo. Se a mãe de Moisés tivesse medo, se ela parasse pela situação, o que seria do povo hebreu? E Deus está dizendo para você hoje, para mim e para você de casa: ei, não pare. Ei, não é tempo de ficar acomodado, não é tempo. É tempo de marchar, é tempo de seguir. Ah, não podemos estar, mas Deus deu outros recursos. Tem o Zoom aí, gente, que é de grátis, o Google Meet que está de grátis, o WhatsApp está de grátis. Só precisamos de banda larga e internet. Se mova de alguma maneira. Ah, mas eu tenho vergonha. Começa a orar então. Começa a orar mais. Nós estamos em igreja lendo Provérbios. Se mova. Se mova na leitura. Hoje, na leitura de Provérbios, tinha lá uma passagem que era o 14, eu não marquei, mas que diz que em meio à calamidade, Deus estaria com os justos. E nós somos os justos. O justo viverá pela fé. Se tem falta de fé, peça ao Senhor. Um dos dons do Espírito Santo é o dom de fé. Peça a Deus. Peça a Deus. Eu sempre uso o exemplo que o pastor Marcos usa quando ele prega. Que muitas vezes a nossa dor, quando nós precisamos de oração, nós rasgamos o nosso coração. Ah, Deus! Nós fazemos um rebuliço santo. Agora, quando é a dor do outro, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que a dor do outro seja a sua dor. Que você possa ter a mesma intensidade de oração quando for a dor do teu irmão. Porque nós somos filhos, somos irmãos em Cristo Jesus. Que nessa noite você possa ser encorajado a ser movido em fé, em ousadia, em esperança. Que você possa olhar para o Moisés e dizer: ô cara, você passou, você estava lá como egípcio, mas você tinha a característica de hebreu. Você tinha toda a característica de hebreus.
E que nós possamos ter toda a característica de filho de Deus. Que possa despertar em nós essa característica. Filho do Deus Altíssimo, filho do grande eu sou, filho de um Deus Todo-Poderoso, filho de um Deus que opera milagres. Que você possa trazer à sua memória todos os milagres que você já vivenciou. Tudo que Deus já fez sobre a sua vida. Tudo que você orou e recebeu de milagre. Que você possa ativar isso na sua vida. Toda vez que vier a murmuração, você diga: opa, Deus já operou um milagre. Opa, eu já vivenciei um milagre. Ei, eu sei o que é milagre. Ei, eu sei o que é viver de fé em fé. Eu sei trocar murmuração por palavras. Tem problema? Claro. Todo mundo tem problema, todo mundo tem situações difíceis. Pastor, não pastor, aquele que ora no monte, aquele que não ora, aquele que você olha assim e diz: uau, que pastor má, todos têm. Mas depende da ótica que você olha a situação. Volta os teus olhos para Jesus. Ontem eu preguei para a Rede Jovens e tem uma passagem em Mateus que diz assim: Jesus falava para os discípulos: ei, parece que vocês não estão entendendo nada. E Jesus diz para nós: ei, parece que vocês não estão entendendo nada quando nós caímos na murmuração. Parece que vocês não estão entendendo nada, porque eu sou o grande eu sou. Eu sou o Deus vivo. O Deus que pode todas as coisas. Um Deus soberano, fiel, justo. Um Deus que espera que a gente se mova. A Bíblia diz, nessa história de Moisés, que Moisés foi colocado no rio. E depois, a filha de Faraó veio. Primeiro, nós precisamos agir. Depois Deus vem. Ele precisa do meu passo e do seu passo. Lázaro, quando ressuscitou, Deus disse: tira a pedra. Precisou ter uma ação para depois o milagre. Ei, precisa de uma ação minha e sua. Precisa de uma atitude minha e sua. Não põe tempo para Deus, não. Não põe limite para Deus. Se Deus fizer em tal data. Não. Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Ele sabe o tempo dele. O tempo que vai acontecer em nossas vidas. Por isso, eu convido você a adorar a Deus. A pastora sempre nos ensina: fale em línguas. Se fortaleça. Fale o tempo todo, vai se fortalecendo. Faça isso de prática diária na sua vida. E quando Moisés ouviu a voz de Deus, não foi fácil ele seguir aquele povo. Eu fico imaginando que foi muito mais fácil convencer Faraó quem era Deus, do que o próprio povo de quem Deus era capaz de fazer. Que a gente possa ser um povo que acredita e crê que Deus é capaz de fazer, que Deus vai fazer, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos nos mover. Vai ter oração? Entra. Vai ter leitura? Entra. Vai ter busca? Entra. Tem live com a pastora? Entra. Tem culto? Entra. Para que a sua fé sempre ativada. Que você sempre seja alimentada pelas coisas do alto. Quando os discípulos estavam na tempestade, que Jesus estava lá dormindo, eles se desesperaram. Não importa a resposta que Deus te dê, importa que Ele está contigo. E a hora que Ele se levantar, Ele vai dizer: para. Os discípulos falaram: quem é este que até o tempo, que até a tempestade para? Este é o nosso Deus. Quem é este que está sobre a nossa vida? Quem é este
que pode reverter tudo é o nosso Deus. Eu queria te convidar neste momento a orar comigo.